Antes de mais nada, bom dia, irmãos. É um prazer inenarrável estar aqui. A minha mulher falou, não fica falando o que você está sentindo. Também eu falei, nem precisa, porque todo mundo sabe. Todos aqui já falaram, então. E falar depois de 4 elementos, né, Chan? O Chan foi o quarto elemento. Falar depois desses 4 pastores maravilhosos, para mim é muito fácil, viu, Arlinda? Fácil. É a mesma coisa que desmontar e montar um Boeing. De tão fácil que é. Mas a graça do Senhor, irmãos, ela está sobre nós. E isso é que nos anima, nos conforta. O Ed começou, né, com muita propriedade, o Didaquê, e ele falou simplesmente, vou dar só o início, né, no assunto. Início no assunto do Ed é brincadeira, né? Aí depois vem o Careca, falar sobre as experiências que ele teve naquela semana, e depois Davi com Mefibosete, né? Foi uma bênção. Aí vem o Bilão, falar de Paulo, oh glória a Deus, né? Aí vem o Chan, com esse jeitinho peculiar. Falar depois do Chan, eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão entender na hora. Falar depois do Chan, algum de vocês ficou na fila, atrás do Chan, no acampamento, a fila lá da comida? Falar depois dele é isso, porque depois dele na fila do acampamento não sobra muita coisa. O cara, ele rapa tudo lá. O Careca que sabe muito bem isso, né, Careca? O cara faz uma limpeza, mas a graça de Deus, ela é abundante, ela é super abundante. E eu quero começar falando de um exemplo meu, um exemplo nosso, um exemplo do que a minha família está passando. Todos sabem, eu perdi minha irmã, com 58 anos, ela ia fazer 2 dias depois da sua morte. E estamos passando momentos delicadíssimos, e nós nunca experimentamos tanto a graça de Deus como nesses dias. Eu confesso aqui que eu peguei o telefone para ligar para o Bilão apenas umas 1000 vezes, dizendo que eu não ia ter condições de estar aqui. Mas toda vez que eu pegava o telefone aparecia Bilão, o Senhor Deus com toda a sua graça, pedia para Jesus dar um toquinho, falar, você não está sozinho. E aí, você não está sozinho. E o bom é que nós nunca estamos sós. Não adianta o que você está passando, nem o que você vai passar, nem o que você já passou, você não passa sozinho. Não temos condições, nós como cristãos, de passar nada sozinho, porque a graça de Deus, através de Jesus, está conosco. E isso é maravilhoso. E eu não fiz PowerPoint, mas eu separei alguns vídeos para a gente ilustrar um pouquinho da graça de Deus. Por favor.
Jesus é a nossa graça. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua graça, através de Jesus Cristo, está sobre nós, está em nós. E é por isso, Senhor Deus, que nós continuamos, é por isso que nós seguimos em frente, e é por isso que a nossa responsabilidade cresce, que saímos daqui, Pai, ajudados por Ti, vivificando essa graça em nome de Jesus. Amém. Ô glória, aleluia. Quero avisar o pessoal lá, o filminho, né, filminho? Vou passar de 1 hora por causa da fita, né? Aí ele falou, se ele não vender nenhum apartamento, nenhuma casa, aí é capaz de não passar. Não, mas estamos aqui, viu? Vai dar tudo certo. Graça sobre graça com a graça, favor imerecido. Oh glória, é o amor de Deus, a graça é o amor de Deus que nos alcança, porque nós não podemos, não merecemos, não conseguiremos alcançar. Isto é graça. Oh glória, aleluia. Deus sempre tem um presente para você, Deus sempre tem um presente para nós, e isso é maravilhoso, podemos descansar nisso que Jesus tem para cada um de nós. A graça de Deus nos permite sonhar, como nós vimos aí no vídeo, com um futuro melhor. A graça de Deus nos faz ver com um olhar de esperança todas as coisas, e como nós necessitamos, principalmente hoje em dia, de ter nossas esperanças renovadas, em nome de Jesus. Quero falar de um homem que, por causa da graça de Deus, ele fez uma revolução. Ele participava de uma igreja que estava deturpando a graça de Deus, e ele realmente fez uma revolução. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, afixou na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses contra os erros da Igreja Romana. Lutero estabeleceu 5 pontos como base para a igreja, conhecido como 5 sós. Quando foi exigido que Lutero se retratasse, ele mandou a seguinte mensagem: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras de Deus, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude. Amém. Amém. Que homem! Esses 5 pilares da igreja, eu vou ler aqui para vocês. É somente a Bíblia, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus toda a glória e somente a graça de Deus. E Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Naquela época as indulgências eram cobradas, pela igreja, como forma das pessoas pagarem por seus pecados. Lutero se revoltou contra isso ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo que juntava os trocados para poder sacar do purgatório algum parente, algum pai ou filho ou mãe, através desse dinheiro. E Lutero se revoltou. Naquela época, meus irmãos, a Bíblia era proibida.
Eles liam apenas alguns textos da Bíblia em latim, era para o povo não ter acesso mesmo, eram os textos pequenos, curtos em latim, para que a revelação da palavra de Deus não atingisse o povo, para que a igreja pudesse fazer como ela fazia, a Inquisição e outras coisas, que vão totalmente contra a palavra de Deus. E Lutero, como um líder da igreja, ele tinha acesso, inclusive ele gastou muito dinheiro, pediu muitas ofertas, recolheu muito dinheiro e conseguiu traduzir a Bíblia do latim para a língua da terra dele, do povo dele. E aí começou a Revolução Protestante, aí começou a nossa igreja. Isso é maravilhoso. Quando ele teve acesso à graça de Deus, ele pôde entender que não era por ali. Ninguém consegue comprar a graça de Deus, nem eu nem você, não conseguimos comprar a graça de Deus. E ele se revoltou, e isso foi muito bom para nós. Nós conseguimos nos livrar de um jugo, e isso foi maravilhoso. Quando Lutero leu na Bíblia que Jesus com seu sangue pagou todos os nossos pecados, e por sua graça novamente nos perdoava, sem necessidade de alguma obra nenhuma, ou seja, nenhuma obra, ele não aceitou, ele rasgou a bula papal que determinava o perdão para quem pagasse indulgência, vendendo a salvação para quem tivesse o dinheiro. Obras não salvam ninguém. Me ajuda, por favor, vira para o seu irmão do lado, esse irmão bonito, essa irmã bonita, e fala: olha, obras não salvam ninguém. Boas obras são consequência da nossa salvação. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Se somos servos de Deus, nós temos, faz parte do nosso DNA, as boas obras. Você tem feito boas obras? O teu DNA tem boas obras, porque o nosso DNA vem de Cristo Jesus através da sua graça, e isso é importante. Muitas vezes nós queremos receber boas obras, e nós nos enchemos de boas obras recebidas e não conseguimos, nós nos travamos na hora de fazer o nosso DNA manifestar o que é a boa obra em nossas vidas. Isso é terrível. Como servos de Deus, somos capacitados pelo Espírito para exercermos a boa obra que foi revelada através do amor de Deus. Um cristão verdadeiro depende da graça de Deus para tudo, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 2, 7 a 9, ele diz o seguinte: e para que não me exaltasse demais, como excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo Jesus. O poder de Cristo Jesus repousa sobre você? Glória a Deus! Você tem que falar: sim, repousa sobre mim, aleluia, glória a Deus. O poder de Deus repousa sobre nós, Ele está em nós, então o seu poder tem que ser como a nossa transpiração, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Uma igreja verdadeira, ela proclama o perdão gratuitamente de Jesus, sem necessidade de cumprir rituais e nem pagar nada.
Mateus 10:8 tem um texto que me deixa muito impactado, quando eu estou meio morno. Diz assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Eu comecei, antes eu vou confidenciar uma ignorância minha. Eu achava que a graça tinha diferença. Assim, quanto custou isso? Não, foi de graça. E a graça de Deus é graça. A graça de Deus é Jesus Cristo em nós. Mas é graça, é de graça. E a gente vê muitas religiões saindo de madrugada pelas encruzilhadas, outros carregando cruzes pelas estradas, outros subindo escadas, ficando com os joelhos aí em carne viva. Mas e a graça? E a graça? E a graça, meus irmãos? Passa aquele outro vídeo, por favor. Há alguns anos, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: "Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia?" "Sim", respondeu o pastor, "mas eu não sabia que você havia notado." Os dois homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Então o juiz disse: "Que milagre da graça." E o pastor concordou: "Sim, que milagre maravilhoso da graça." Então o juiz perguntou: "Mas você se refere a quem?" E o pastor respondeu: "É claro, a conversão do assaltante." O juiz falou: "Mas eu não estava pensando nele. Estava pensando em mim mesmo." "Como assim?" indagou o pastor. E o juiz respondeu: "O assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo de seus pecados. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir minha palavra, fazer minhas orações e ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada, absolutamente nada, a não ser a graça de Deus, podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. E quão maravilhosa a graça é! Boas pessoas só não entram no céu porque seu orgulho as impedem de chegar-se ao Salvador. Você está vivificando a graça de Deus que você recebeu por Jesus Cristo? Vou ver aqui o que é vivificar. Vivificar é dar vida, animar, reanimar, restituir a vida, fazer existir. Você está fazendo existir a graça de Deus na sua vida? Você está fazendo existir, refazer a graça de Deus que você recebeu? E o que você tem feito com ela? Você tem agido com graça com as pessoas? É mais fácil julgar. É mais fácil olhar com os olhos da carne. Mas isso não é graça. A graça, meus irmãos, ela nivela. Ela não é assim. Todos pecaram e carecem da glória, da graça de Deus. Vira para o irmão do seu lado e fala: você precisa,
Você necessita da graça de Deus. Você pode ter vindo aqui hoje o primeiro dia, mas você necessita da graça. Você pode estar sentado aí há 30 anos e também necessita da graça de Deus. Muitas pessoas não têm tido acesso às igrejas, porque as igrejas não têm agido com graça com essas pessoas. Eu imagino como o Senhor vê quando nós cristãos não agimos com graça, como o Senhor nos vê quando Ele olha para Cristo, antes de ver para nós, vê tudo que o Filho dele passou por nós, e nós agimos com intrepidez, agimos com ignorância, com arrogância, quando nos deparamos com a falha de um irmão, ou com a falha de um funcionário, ou com a falha de um vizinho. Fico pensando como Deus olha para Jesus, e como Jesus olha para Deus nesse momento. A graça que você recebeu, está vivenciando, passando a graça de Deus, temos que estar convencidos de que a causa de muitos problemas emocionais e espirituais em nossas igrejas é por não conseguir receber a graça de Deus e vivenciar essa graça de Deus. Que coisa triste, que coisa triste. Um primo ligou para mim lá de Cuiabá, falou assim: ô meu, vou te falar, hein? Fala, Silvio, vou te falar, hein? Isso que dá a servir a Deus, hein? Deus, na Bíblia diz que Deus tem alegria na morte do justo. Olha aí o que está acontecendo com a sua família. Sua mãe foi com 67, seu pai com 77, sua irmã com 58. Eu falei, tudo isso é graça. Falei, o que me conforta é que eu sou o pior lá de casa, então eu vou ficar por último. Aí ele falou, isso é graça? Isso é graça. Isso é graça, poder entender que a vontade de Deus é melhor que a nossa. Isso é maravilhoso. Poder entender que Deus, Ele é superior a tudo. Meu irmão, se nesse momento Deus me pegar daqui, me levar para o inferno, falar, você vai ficar aí, Ele está fazendo a justiça, porque eu não mereço nada de Deus. O que eu tenho de Deus, o que nós temos de Deus, é graça. Se Ele levar todos nós para o inferno agora, somos merecedores, mas é a graça que não deixa Deus fazer isso. E essa graça, você está exercendo, você está vivificando. Ah, mas eu não sou Cristo, eu não sou Deus. Claro que não, mas você recebeu de graça. Tem algumas coisas que são contrários à graça de Deus. A autossuficiência é contrária à graça de Deus. Costumes culturais são contrários à graça de Deus. Eu acho barato, né? A diferença do americano e do italiano, né? O americano, o filho vai chegando com 18 anos, 19, ele já vai falando, a porta é ali, hein? Vai, você já é adulto, você já tem 18 anos, você já é maior desde os 16, está na hora de você procurar o seu caminho. Vai. E ele vai. O italiano não. O filho está lá com 20, 25, 30, já trabalha, profissional, está lá, o pai fala, não filho, bambino, a casa de sua madre, seu padre, é meu coração, minha casa, vem aqui meu irmão, vem aqui filho, misturei espanhol. Aí vai lá, aí o cara fica.
Aí sabe o que acontece? Aí ele casa. Quando começa a namorar, o pai e a mãe já ficam lá. Já vai falar, já começa, vai casar. Aí o que ele faz? Amplia a casa. Ó, já tem uma suíte esperando por você. Aí ele cumpre a Bíblia e sai de casa. Aí passou algum tempo, ele vem visitar o pai. Fica no mínimo 15 dias na casa do pai. Festa todos os dias, alegria, senta lá na frente, pode estar nevando, todo mundo ali tomando vinho e tudo mais. E aí vem o filho americano, que saiu com 18, 19, foi buscar o caminho dele, cultura. Aí ele vem visitar o pai, chega de manhã e vai embora à tarde, tem a vida dele, não tem muito tempo. Ele foi criado, ele tem que ser autossuficiente. As culturas são impedimento também para ver a graça de Deus. Os Estados Unidos e o Japão, um pai americano, uma mãe americana não se conforma de ser sustentado pelo filho. O japonês tem orgulho, chega na velhice e fala: ó, eu eduquei o meu filho e ele está me sustentando, estou morando com ele, eu sento todos os dias com meus netos, sento todos os dias com meu filho, com a minha nora e passo tudo que eu vivi. Diferenças culturais são impedimentos também para a graça de Deus. Mas tem outros. O ativismo é contrário à graça de Deus. Eu posso, eu faço, eu vou conseguir. Onde é que está Deus na tua vida? Onde é que está a direção do Espírito Santo? Onde está a graça? O individualismo é contrário à graça de Deus. Isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. É uma coisa que só pode vir de Deus. A graça de Deus é ligada no coletivo, não no pessoal. Isso que é maravilhoso. Deus é um grande aglutinador de pessoas, tanto é que Ele formou o mundo com famílias. E você quer ficar só. Um dia lá em casa teve um barulho lá, de um filho, como eu tenho um monte, né? Um filho falando assim: ó, acho que eu vou morar com o Vinícius. Puxa vida, meu filho, legal, né? Vinícius é o primo dele, que mora aqui, está estudando aqui, mora no apartamento do vô e da avó, mobiliado, tudo certinho, beleza, maravilha, tal. Que bom que lá tem máquina de lavar, né? Já olhou assim, máquina de lavar? Para quê? Tua roupa você vai lavar lá, né? Bom que lá tem forno de micro-ondas, geladeira, freezer. Para quê? Para vocês guardarem a comida que vocês vão comprar. Bom, legal é que tem garagem, né? E outra, acho que não sei se vai precisar de carro, mas tem que pôr a gasolina, né? Não sei o que aconteceu, não foi. Mas eu não sei, também estou preocupado, porque começou a trabalhar, já estou com medo. Vai que já está guardando dinheiro para ir. Ô Senhor, misericórdia. A graça é coletiva, irmãos. Sabe por quê? Olha só. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É coletivo. Oh, glória, a graça é coletiva. Isso é importantíssimo. Que coisa, e muitas vezes, meus irmãos, nós sofremos pelo nosso individualismo, e isso impede a graça de Deus. Quando eu falei aqui de algumas coisas que impedem a graça de Deus, e eu falei aqui de muitas pessoas que estão doentes espirituais e doentes
naturais, por falta de conseguir reconhecer a graça e vivificar essa graça. Muitas pessoas, infelizmente, através do Espírito, mostraram no semblante que estão passando por isso. Eu gostaria de orar agora. Senti no coração, o Espírito Santo falou: ora. E eu não vou expor vocês. Se você está sentindo isso, se você não consegue ter a graça de Deus, ou a alegria da graça de Deus, e você não consegue vivificar essa graça, eu queria que você fechasse só o olho e recebesse essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, para a honra e glória do seu santo nome, que o Senhor Deus caia em todas as barreiras que impeçam, Senhor Deus, ou estejam impedindo a tua graça de superabundar na vida de cada irmão aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que essa graça, depois de ser recebida, seja vivificada, seja transformadora na vida de outros, e que os irmãos aqui, ó Pai, que andam enfermos, espirituais, naturais, possam receber da graça de Deus a cura, através de Jesus Cristo, e possam ser transmissores maravilhosos da sua graça, em nome de Jesus, amém. Receba, irmão, em nome de Jesus. Ontem eu tive a oportunidade de vir à tarde aqui e ver os irmãos saindo, e eu falei: puxa vida, eu vim aqui, eu tive a oportunidade de orar, o careca falou para eu orar por eles, e eu tive a oportunidade de ver o nosso exército da graça de Deus. 13 irmãos que vieram aqui no sábado à tarde, vêm aqui há muito tempo para levar a graça de Deus para esses bairros aqui em volta. Eles estão vivificando a graça de Deus, eles estão realmente levando o que eles receberam, que é a salvação de Jesus Cristo. Eu olho todos nós aqui e vejo que a essência estava lá, mas eu quero te dizer, você também é a essência da graça de Deus. Todos nós somos a essência da graça de Deus, e todos nós deveríamos estar aqui para sermos vivificadores da graça de Deus. Muitas vezes as pessoas não têm lugares nas igrejas por causa dos seus pecados, mas elas têm lugar na graça de Deus. Nós fomos assim, nós nascemos pecadores e recebemos Jesus, recebemos a graça de Deus, e temos que abrir a nossa igreja para que as pessoas possam vir e nós possamos ir para levar essa graça, a salvação de Jesus Cristo. Se Cristo nos recebeu como éramos ou como somos, porque muitas vezes não recebemos nossos irmãos que erram, Deus te recebeu como você estava ou como você está. Até dentro das nossas casas, não vivenciamos, não distribuímos a graça de Deus que recebemos. Por quê? Eu, você, nós, por quê? Romanos 15:7 diz: acolhei-vos uns aos outros, coletivo, ô glória. Romanos 5:19 21, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um puro, santo, verdadeiro, Cordeiro Santo de Deus, muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, o pecado abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Não é fácil, mas tem que ser feito.
Não é fácil, mas nós fomos separados para isso. Eu orei para que o Senhor me desse graça nessa palavra, e quando eu estava orando a segunda vez, Ele falou: você quer graça? Eu falei: quero. Ele falou: mais? Eu falei: não sei, não tem reloginho da graça? Ele falou: você vai falar lá do jeito que eu quero, eu vou levar lá quem eu quero, vai ocupar a cadeira quem eu quero, porque quem eu quero tem que me querer. Quem eu quero tem que vivificar a graça de Deus. E você está aqui hoje, eu não te chamei, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, porque Ele tem esse plano para nós. Temos que ser agentes da vivificação da graça de Deus. E eu que pedi a graça. Acho que Ele entendeu. A gente fala, não é fácil, não é, mas olha o que diz João 15:5. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os galhos, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ficou fácil, não ficou, César? Porque é Jesus, com Jesus, para Jesus, a graça é Jesus. Você vai falar que é difícil? Com Jesus não é. E Ele disse, não falou? Sem mim nada podeis fazer. Vamos ver um outro vídeo aí que ilustra muito bem isso. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Por isso que se chama graça.
Com Jesus Cristo, dá para vivenciar, exercer a graça de Deus. Pecador merece, precisa, necessita mais de Deus através de você, através de mim, através da igreja. Cada um precisamos transmitir essa graça. Gálatas 6,10 diz assim: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas primeiro aos irmãos da fé. Fazer bem a todos, levar a graça de Deus, levar Jesus a todos. Eu vejo o sacrifício que os nossos líderes aqui fazem na hora de convidar, na hora de chamar. Vamos evangelizar. Um dia nós fomos para Duartina, tem até uma família amada de Duartina aqui hoje, o Paulo e a família dele. Fomos lá, e aquela história que o pastor Abílio conta aqui, lá do bêbado, que estava mal cheiroso, eu estava lá, nós fomos de ônibus, eu vi até aonde o trailer lá, que ele foi lá e pagou 6, ele falou 5 aqui, mas pagou 6 dias de lanche. Eu vi a graça de Deus, eu vi como faz, eu vi como exerce, eu vi como vivifica. Você não viu ainda? Vem aqui de sábado, vai para qualquer uma das comunidades de discípulo, vamos aí, faz igual o Josué está fazendo, indo aí em todas, conhecendo todas. Quero te convidar, porque esses irmãos que estão aqui, os irmãos que saem para toda a região, os irmãos que vão para as suas comunidades, estão exercendo a graça de Deus. Tem gente hoje em Boracéia exercendo a graça de Deus. Tem gente que vai estar hoje à noite, esteve ontem em Areiópolis e muitos outros lugares, Botucatu, Jaú, Arealva, e nós em Duartina. Eu não consegui sair de Duartina, já tentei, mas todas as vezes que eu lembro de Jesus Cristo através do pastor Abílio, agindo com graça e abençoando aquele homem, eu não consigo mais sair de lá. Eu quero ser um pouquinho parecido. Jesus sempre procurava o solitário. Todas as vezes ele ia em quem estava só. Tem muita gente só, meus irmãos. De repente tem gente só dentro da tua casa, e você está preocupado com outras coisas, e você pode estar preocupado com você mesmo. Tem gente perto da tua casa que está só, necessitando da graça de Deus. Tem gente na sua família que pode estar só, necessitando da graça de Deus. E você recebeu a graça de graça. Tem que passar. Temos que vivificar. E isso é maravilhoso. Provérbios 3, 27 e 28. Não negues o bem a quem de direito, estando no teu poder fazê-lo. Não digas a teu próximo, volta amanhã e te darei, tendo tu contigo hoje. Ou você vai em algum lugar e esquece a graça. Então quando você discute com alguém, você fala: puxa, não exerci, não vivifiquei a graça, porque eu esqueci ela em casa. Cuidado, você pode sofrer um acidente e chegar no céu sem graça, lá você não pode ficar. Quantas coisas estão em nossas mãos para que possamos fazer, exercitar, e nós deixamos passar. Quantas vezes o Senhor nos coloca em alguma situação, em alguns lugares, para que nós possamos vivificar a graça de Deus, e nós deixamos passar. Quantas vezes as pessoas que estão em nosso redor necessitam que nós começamos exercendo a graça, e nós somos arrogantes, orgulhosos, somos juízes e promotores de uma causa que o Senhor fez as pessoas ganharem através da graça de Deus, e nós agimos sem clemência, agimos sem amor, e agimos sem graça.
temos que nos introduzir na sociedade para distribuir e vivenciar a graça de Deus. Não é só para festinha, não é só para ganhar dinheiro, mas é ministério, meu irmão. Ficar com a graça e não distribuir é nosso grande pecado. A graça é a agência do reino de Deus, e a igreja é a agência. Da graça de Deus, pratiquemos então a graça de Deus, fazendo que ela vivifique em nós. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor prega aqui, o Senhor prega para mim também. Muito obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo nos mostra, Pai, que muitas pessoas que não recebiam a graça, estão recebendo a graça. Muitos irmãos que não conseguiam, ó Pai, vivificar essa graça, através da Tua palavra, mudaram esse conceito. E que comecemos em nós mesmos, comecemos em nossas casas, comecemos em nossas famílias, comecemos, ó Pai, no nosso círculo de amizade, comecemos a ser transmissores, vivificadores da graça de Deus. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado porque mesmo sem merecermos, o Senhor, ó Pai, nos alcançou com a Tua graça. Abençoa, Pai, cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.